Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de oração da Igreja Batista Belo Horizonte. Te convido a reservar os próximos minutos para que juntos adoremos, exaltemos ao Senhor e também ouçamos a sua palavra. Nós iniciaremos o nosso culto cantando junto com o irmão Betão. Estamos todos congregados aqui e certamente abençoados por Deus. Nós não estamos juntos fisicamente, mas estamos no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Adoremos ao Senhor. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Forte edificar para louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Abençoados por Deus. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, para louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Assim como cantamos, algo novo Deus está por fazer, Ele já está fazendo. Tenhamos esta convicção. Ouviremos também um recadinho da líder, da conselheira, das mensageiras do Rei. Estaremos então desafiando as nossas meninas e relembrando que nós temos o privilégio de adorarmos ao Senhor enquanto meninas. Olá, queridas mensageiras, tudo bem com vocês? Estou aqui para dizer que estou morrendo de saudade de vocês e das nossas reuniões às quartas-feiras. E também para lembrar, para vocês ficarem bem antenadas no nosso WhatsApp e todas as atividades que estão rolando por lá. Não esqueçam do nosso desafio que está rolando até o dia 27 de maio agora, né? E dizer que também estou orando por cada uma de vocês e que vocês continuem orando por cada um de nós aqui da Igreja Belo Horizonte. Beijinhos para todas. Ouviremos o pastor Vladek trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações, usando a vida de Moisés para nos ensinar, diante dos desafios todos que temos enfrentado. Ouçamos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma reflexão bíblica nossa. Nessa noite, continuando aquela nossa série de estudos sobre Moisés e a sua caminhada com Deus, ou melhor, Moisés e a nossa caminhada com Deus. Por isso eu quero te convidar a ler comigo Êxodo capítulo 3, versos 1 a 17, quando o texto bíblico diz assim:
Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés! E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus lhes respondeu: certamente eu serei contigo. Isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando for aos israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual o nome dele, que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderá aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo: eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Nessa série de reflexões, como nós temos sempre mencionado, nós estamos aprendendo com Moisés, esse que é um dos personagens mais incríveis, mais fascinantes de todo o Antigo Testamento. Nos capítulos 1 e 2 de Êxodo, nós já vimos sobre o nascimento de Moisés e o início da sua vida adulta. O nascimento de Moisés, ele só conseguiu sobreviver à matança dos meninos hebreus por causa da intervenção do Senhor. Ele acabou sendo adotado pela filha do faraó, uma princesa, uma das princesas do Egito, mas acabou sendo criado na sua primeira infância pela sua mãe hebreia. Na quinta passada nós falamos sobre o que aconteceu no início da sua vida adulta, quando Moisés, tentando proteger um escravo hebreu que estava sendo espancado, acabou matando um egípcio e por isso precisou fugir para Midian. E aí nós vimos que lá nessa terra distante, ele encontrou uma família que o acolheu e que acabou se tornando a sua própria família. Mas no texto que nós lemos agora, nós vimos que como o sogro de Moisés, esse homem que é chamado de Reuel, mas em outros momentos é chamado também de Jetro, era dono de rebanhos de ovelhas, naturalmente Moisés se tornou um pastor de ovelhas. Um dia, quando ele estava buscando pastos melhores para as ovelhas, ele levou os rebanhos em uma direção diferente da que normalmente levava, se aproximando de um monte chamado de Horebe. Quando ele estava lá, aconteceu uma coisa muito estranha. Ele viu uma sarça, um arbusto, pegando fogo. Até aí não é tão estranho, porque naquela região quente e seca é até comum que arbustos peguem fogo assim, do nada. Mas aquele arbusto era diferente. Aquela sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Logo Moisés entende que aquilo que estava acontecendo diante dele não era algo natural. Ele entende que o Senhor estava aparecendo diante dele e falando com ele. Quando Moisés entende isso, o Senhor diz: Moisés, não te aproximes,
mas tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. E como Moisés não tinha a menor ideia de quem era o Senhor que estava falando com ele, o Senhor se identifica. Eu sou o Deus dos patriarcas, Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aquele de quem você já ouviu falar e aquele que atuou no passado, trazendo o seu povo até aqui. Nessa hora, o texto diz que, entendendo que estava diante do Senhor, Moisés tapa o seu rosto com medo. Moisés entende que ele não é digno nem de olhar para onde o Senhor está se manifestando. Mas o Senhor continua falando com Moisés, e o Senhor diz que tem visto as opressões e os sofrimentos do povo no Egito. Ele tem ouvido os clamores e as orações que o povo tem levantado até ele. E o Senhor diz, por isso eu desci para tirá-los da escravidão. Eu desci para salvá-los e levá-los para uma terra em que eles serão livres e desfrutarão de paz, de fartura, essa terra chamada de Canaã. Então, Moisés, vá até o faraó e diga que o meu povo, os hebreus, devem ser libertados. Moisés, nessa hora, tem um pouco de medo da missão que está sendo dada para eles. E aí, como nós normalmente fazemos, Moisés começa a apresentar alguns problemas e criar dificuldades, quase como que querendo demonstrar que aquilo não era uma boa ideia. Eu, Senhor, como assim? Ele diz, eu sou só um fugitivo, quem sou eu para voltar para a terra do Egito, colocar o dedo na cara do faraó e mandá-lo libertar os hebreus? E aí é interessante que o Senhor responde a ele, Moisés, eu estarei com você. E ainda diz, Moisés, você vai perceber a minha presença com você quando vocês estiverem de volta aqui. Quando você estiver de volta aqui, já com o povo, e vocês me adorarem nesse mesmo monte. Moisés ainda tenta objetar mais uma vez. Moisés diz, Senhor, o Senhor sendo quem é, sabe muito bem que eu não sou respeitado nem mesmo pelos hebreus, pelos meus irmãos, meus compatriotas hebreus. Eles não vão me levar a sério quando eu chegar lá dizendo que cheguei para libertá-los. Quando eles, desconfiados, perguntarem em nome de quem eu estou indo a eles, quais as credenciais que eu apresento para ir a eles, o que eu devo dizer? E aí o Senhor responde, um dos textos mais famosos da Bíblia, Moisés, eu sou o que sou. Diga a eles que o eu sou te enviou. Reúna os líderes do povo e diga que eu vou libertá-los da escravidão e da opressão do Egito e levá-los para uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura e de liberdade. E aí nos últimos versos desse capítulo, que nós não lemos até o final, o Senhor ainda diz para Moisés que aquela não será uma tarefa fácil, que o faraó não vai entregar tudo de bandeja e libertar o povo com facilidade. O faraó irá resistir, mas ele, o Senhor, pela sua forte mão, faria isso. Venceria o faraó no final e o povo hebreu ainda sairia do Egito sendo compensado pelos seus anos de escravidão. Eu penso que esse é um dos textos mais ricos da Bíblia. É um dos textos mais cheios de detalhes que nos revelam coisas sobre o Senhor. Nós estamos nessa série falando sobre uma caminhada com o Senhor. Pois bem, esse texto nos fala de quem é o Senhor da caminhada. Quem é o Senhor que nos convida para uma caminhada com Ele. Mas esse texto, para entendê-lo bem, você precisa estar atento aos detalhes. É nos detalhes que você vê claramente quem é o Senhor, que está chamando Moisés e nos chamando também para uma caminhada com Ele. O primeiro detalhe que você precisa notar nesse texto está no verso 5. A expressão, não te aproximes, mas tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é santa. Veja, o Monte Horebe era um monte absolutamente comum naquela época. Um monte como qualquer outro. Aquela é uma região bastante montanhosa, conhecida como a Península do Sinai, e o Monte Horebe era apenas um monte como qualquer outro. Quando caravanas passavam por ali, elas viam o Monte Horebe cercado por tantos outros montes que ficam ali. Não havia absolutamente nada de especial com o Horebe que fizesse com que ele se destacasse. No entanto, naquele momento em que no Horebe o Senhor estava aparecendo a Moisés, a presença do Senhor estava se manifestando para Moisés, aquele lugarzinho, aquele pedaço de chão que estava ali,
se tornava santificado pela presença do Senhor. É interessante que essa é a lógica de qualquer lugar considerado sagrado. Um local onde Deus se manifesta se torna em si mesmo sagrado, não porque ele seja, mas porque a presença do Senhor o faz assim. Essa, por exemplo, a lógica do templo de Salomão. Se você se lembrar bem, lá em 2 Crônicas, capítulo 5, você vê sobre a construção do templo. O templo foi construído segundo as regras do próprio Senhor. O projeto foi dado pelo próprio Senhor. Mas ele foi construído como um edifício comum, com construtores, artesãos, pedreiros entrando, saindo, gritando, tábuas caindo, como qualquer local é construído. Até ali ele era apenas um edifício normal. Mas segundo Crônicas capítulo 5 nos conta do momento da consagração do templo ao Senhor. Quando Salomão, o rei Salomão, faz a oração ao Senhor entregando aquele templo a ele, e o Senhor vem com sua presença na forma de nuvem habitar o templo. A partir de então, aquele não é mais um templo comum. Aquele é um templo consagrado ao Senhor, entregue ao Senhor. A presença do Senhor fazia daquele local um local especial. A partir de então, não se podia mais entrar, sair, agir, falar dentro daquele local como se bem quisesse, porque agora aquele era um local consagrado ao Senhor. Essa é a mesma lógica que acontece com o Monte Sinai tempos depois. Êxodo 19 nos conta de que quando o Senhor aparece ao povo no Monte Sinai, o povo não podia tocar no monte, o povo não podia sequer se aproximar do monte. Isso acontece também quando o Senhor escolhe a Arca da Aliança, que foi feita por mãos humanas para representar a sua presença no meio do povo. A partir de então, não é qualquer um que pode tocar a Arca da Aliança em qualquer circunstância. Então veja, a lógica aqui é simples. A presença do Senhor fica um lugar, de maneira que esse local não pode mais ser tocado ou acessado de qualquer maneira pelas pessoas. Veja que nesse texto que nós lemos, quando Moisés se dá conta disso, de que a presença do Senhor estava manifestada diante dele, ele tapa o seu rosto com as suas mãos. Moisés é absolutamente consciente da sua dignidade, da sua indignidade diante da presença do Senhor. Mas há um detalhe estranho aqui nessa fala. O Senhor diz a Moisés que Moisés se afaste, porque a sua presença divina santificava aquele local, mas ao mesmo tempo ele diz para Moisés que tire as suas sandálias, dizendo a Moisés: toque nessa terra, essa terra santificada pela minha presença, com os seus pés descalços. E aí a gente se pergunta, não devia ser o oposto? Não devia ser se afaste e não toque essa terra com os seus pés, justamente porque ela é santa? Deveria. Mas o texto aqui quer nos mostrar uma ambiguidade, justamente. A presença do Senhor é essa presença tão santa e tão perfeita, da qual nós somos indignos até mesmo de olhar. Mas é ao mesmo tempo a presença que quer ser tocada pelos nossos pés descalços. É a presença que quer a intimidade conosco, a intimidade dos pés descalços que a tocam. O que o texto está nos revelando aqui, está nos mostrando, é que ainda que o Senhor seja perfeito em santidade, glória e majestade, a ponto de seres humanos pecadores, pequenos e falhos, não conseguirem nem sequer olhar para sua glória diretamente, esse mesmo Deus, ele quer proximidade e quer intimidade com o ser humano. O texto está nos revelando Deus que é santo, 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 perfeito em santidade, cuja glória é tão perfeita que contrasta com a nossa indignidade, com a nossa imperfeição, com a nossa pecaminosidade, mas que ainda assim quer contato, quer intimidade conosco. O Deus que está sendo revelado na sarça ardente a Moisés é o Deus de toda santidade, perfeição e glória, mas que se deixa aproximar e se deixa tocar por seres humanos. O segundo detalhe interessante nesse texto é a expressão que você encontra no verso 8, quando o texto diz: eu desci para livrá-los e fazê-los subir para uma outra terra. É muito interessante como o original hebraico faz questão de usar esses dois verbos opostos aqui.
Eu desci para fazer o meu povo subir. Talvez a sua tradução da Bíblia não traga esses dois verbos. Algumas versões tragam apenas eu desci para livrá-los e levá-los. Mas a escolha aqui no hebraico ela não é acidental, ela é intencional. O hebraico gosta de trabalhar com esses contrastes, com essas expressões tão diferentes. Ao mesmo tempo que o verso 5 falou em afaste-se, mas toque-me com seus pés, agora o verso 8 fala eu desci para livrá-los, mas para fazê-los subir. Veja, tradicionalmente na Bíblia, os textos em hebraico, eles sempre que falam em ir da região da terra prometida, Canaã, para o Egito, o texto bíblico utiliza o verbo descer. E sempre que fala de sair do Egito e ir para a terra prometida, que hoje nós chamamos de Palestina, o texto bíblico fala em subir. Ir para o Egito é descer, voltar do Egito é subir. Você vê isso, por exemplo, lá em Gênesis 46, versos 3 e 4, quando séculos antes o Senhor tinha dito ao patriarca Jacó que ele faria sua família descer ao Egito, mas depois faria sua família subir de lá, de volta para aquela terra como um grande povo. Como eu disse, essa escolha de verbos ela não é acidental, muito pelo contrário, ela é proposital. O simbolismo dessas duas expressões é muito importante aqui no texto bíblico. O Egito ficou marcado na mentalidade judaica para sempre como a terra da escravidão, a terra da opressão, a terra do sofrimento. Aquela terra que representa um vale profundo da existência, o fundo do poço da vida humana, onde o povo não era tratado nem como gente, onde o povo de Deus era tratado e vivia em condições subhumanas, abaixo de humanas, era o fundo do poço. Já a terra prometida e dada pelo Senhor é a terra da liberdade disso tudo. É a terra de fartura, é a terra de abundância, é a terra que é o topo da vida, o alto da vida. Por isso o texto bíblico faz questão de dizer que o Senhor desceu para socorrer e livrar o seu povo e depois fazê-lo subir de lá. O verso 8 ele está nos descrevendo os movimentos do Senhor nessa obra. O Senhor que habita na mais elevada glória dos mais altos céus, desceu do seu trono para socorrer aqueles que clamavam a Ele e foi até o mais baixo da existência humana para resgatar o seu povo e fazê-los subir. Por isso o Senhor diz, eu desci, Moisés, para resgatar e fazê-los subir. O texto está nos revelando um Deus que ouve o clamor daqueles que estão oprimidos, daqueles que estão necessitados, daqueles que sofrem. O Senhor que se compadece dos que sofrem a ponto de descer do seu trono de glória, vir aqui embaixo para resgatá-los e depois fazê-los subir. O terceiro detalhe interessante desse texto é o nome do Senhor que é apresentado a Moisés, quando o Senhor diz, eu sou o que sou. O nome do Senhor apresentado nesse texto bíblico é um dos textos talvez mais complexos e mais debatidos de toda a Bíblia. E os hebraístas, especialistas em hebraico e teólogos, eles não são todos unânimes no que significa exatamente essa expressão, eu sou o que sou. Mas há algumas coisas que nós já sabemos. Algumas coisas, por exemplo, que nós sabemos é que no hebraico o verbo ser não é um verbo estático como no português. O verbo ser em hebraico ele demanda movimento do passado, do presente e do futuro. Assim, na forma como o texto está ali em hebraico, eu sou o que sou, esse texto carrega tanto a ideia de passado, de presente, quanto de futuro. O Senhor, quando diz eu sou o que sou, ele está dizendo basicamente eu sou o que era, o que é e aquele que para sempre será. Essa expressão no hebraico significa basicamente eu sou o eterno. É a maneira como até hoje a maior parte dos judeus prefere se referir ao Senhor como o eterno. No verso 15, o Senhor apresenta para si mesmo um outro nome, representado por 4 letras hebraicas, o Y, que no português hoje seria o Y, o H, o W e o H. Até hoje não se sabe bem qual é a pronúncia dessas 4 letras juntas, dessa maneira que dão o som ao nome do Senhor. Isso porque para os judeus esse tetragrama, essas 4 letras são tão sagradas
que eles nunca as pronunciavam. Com os séculos até se perdeu a pronúncia correta dessas letras, porque quando um judeu se dá de frente com essas letras nas escrituras, ele não lê o nome do Senhor. Ele diz o Senhor, Adonai, no lugar. Como eu disse, os hebraístas especialistas não sabem bem como é a pronúncia dessas letras, mas eles acreditam que seja algo entre Yahvé ou Yahweh. É interessante pensar nisso, porque esses sons, se forem mais ou menos assim, eles carregam em si a pronúncia do verbo ser no passado, no presente e no futuro. Mas alguns outros especialistas também apontam algo diferente sobre o nome Yahvé. Eles dizem que Yahvé é justamente essa transliteração do som da respiração. O som do inspirar do ar e o som do expirar do ar. Yahvé, Yahvé. O que o texto quer nos revelar com isso, o que o texto quer nos ensinar, é que quando o Senhor se apresenta para Moisés, ele está afirmando que ele não é alguém preso nas nossas categorias de tempo, de presente, passado e futuro. Ele, na verdade, é maior, mais amplo, mais profundo do que o próprio tempo. Ele está além da dimensão de tempo. Ele não é apenas aquele que existe, mas ele é aquele que é. Ele reúne em si toda a essência do ser e do existir. Ele é aquele que traz tudo à existência, que traz tudo à vida, que traz todos os seres a respirarem. Ele é a causa primeira e a causa última de todas as coisas. Um quarto e último detalhe nesse texto bíblico que nós precisamos observar é quando o Senhor diz a Moisés: vá, eu te enviarei ao faraó para que libertes do Egito o meu povo. É interessante pensar que aqui o Senhor está dando uma missão para Moisés. É interessante porque, se você pensar bem, o Senhor, como Todo-Poderoso, que estava se apresentando para Moisés, se Ele é mesmo Todo-Poderoso, Ele podia simplesmente fazer tudo sozinho. Ele não precisa de um ser humano, pecador, falho e pequeno, como Moisés, como todos nós, para realizar uma obra na humanidade. Ele simplesmente não precisa de seres humanos. Ele pode, pelo seu poder infinito, atuar no mundo e fazer no mundo o que ele quiser. Mas ainda assim, o texto diz que o Senhor resolveu atuar na vida do seu povo através de uma pessoa. O texto está nos revelando que o Senhor é como esse pai amoroso ou essa mãe amorosa que não precisa, mas por amor deixa os seus filhos participarem do que está fazendo. Veja, o pai ou uma mãe muitas vezes não ganham nada deixando os seus filhos pequenos participarem na tarefa que eles estão realizando. Às vezes, deixar as crianças pequenas participarem naquilo que nós estamos fazendo dá até mais trabalho, não é? Às vezes, quando você deixa a criança te ajudar a cortar grama, lavar o carro, fazer um bolo, lavar a louça, às vezes aquilo até atrasa e complica a finalização da tarefa. Mas ainda assim, um pai amoroso, uma mãe amorosa, deixam seus filhos participar daquilo que eles estão fazendo. Sabe por quê? Porque eles sabem que o importante não é apenas a realização da tarefa. O importante é também o carinho, a amizade, os laços de amor que são firmados em realizar aquela tarefa conjuntamente. O importante é a amizade, o carinho, a cumplicidade que surge entre os pais e os filhos quando eles fazem coisas juntos. Se você teve isso, por exemplo, na sua infância, com pelo menos um dos seus pais, você sabe bem o quanto isso significa para nós, o quanto isso fica gravado na nossa memória afetiva, o quanto acalenta os nossos corações lembrar daqueles momentos em que nós fazíamos coisas juntos com nossos pais, não é? Se você nunca teve isso na sua vida, se você não teve o privilégio de vivenciar isso na sua infância, você provavelmente sabe o quanto isso faz falta, não é? Se você nunca teve isso na sua vida, eu oro para que um dia você possa construir isso, essa relação, essa amizade, esse carinho e essa cumplicidade de construir lembranças juntos com seus próprios filhos. Diante disso tudo que nós falamos, eu não sei se você reparou,
Mas esse texto, esses detalhes que nós mencionamos, nos revelam de maneira muito clara o Senhor Jesus Cristo. Talvez isso te surpreenda, mas se você olhar com atenção, realmente parece que o capítulo 3 é o Evangelho de Jesus Cristo em pleno livro de Êxodo. Você reparou? O texto que nós lemos nos fala desse Deus que, apesar de toda perfeição, glória e santidade, quer contato, intimidade conosco. Não é exatamente o que os Evangelhos, o que o Novo Testamento nos fala sobre o Senhor Jesus Cristo? Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16, Paulo diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. O texto está dizendo que aquele Deus que foi revelado no Êxodo, em todo o Antigo Testamento, que é perfeito, que é glorioso, que é santo, é expresso de maneira visível no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a exata expressão do Deus que é mostrado em todo o Antigo Testamento. Mas se no Antigo Testamento não era possível olhar para ele por causa de toda a sua glória, santidade e perfeição, agora em Cristo nós podemos vê-lo face a face. João capítulo 14 conta que um dia o discípulo Filipe perguntou ao Senhor Jesus, pediu ao Senhor Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. E no verso 9, em João capítulo 14, verso 9, o Senhor Jesus responde a ele, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você não me reconhece? Quem vê a mim vê o Pai. Então como que você diz, mostra-nos o Pai? Se você está me vendo, Filipe, você está vendo o Pai. É o que o Senhor Jesus Cristo diz. Ele é a exata representação do Deus de toda glória, santidade e perfeição do Antigo Testamento. Mas agora feito visível, mas agora ao alcance dos nossos olhos. Aí é interessante você perceber o resto do ministério do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é aquele que se deixa tocar pelas pessoas. Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8 contam de uma mulher que tinha um contínuo fluxo de sangue e por isso era considerada impura e que toca o Senhor Jesus Cristo em busca da cura. E ao contrário do que as pessoas imaginavam na época, o Senhor Jesus Cristo não a repreende. Pelo contrário, Ele se deixa tocar por ela e Ele a cura. Lucas capítulo 7 conta de uma mulher considerada pecadora na sua época que ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo. Ela lavou os pés do Senhor Jesus Cristo com um perfume, deixou suas lágrimas caírem sobre os pés dele e tentou secá-los com o seu cabelo. E o Senhor Jesus Cristo também não a repreende, muito pelo contrário, Ele a acolhe e Ele a perdoa. Ele é aquele que se deixa tocar por pecadores. João capítulo 20, verso 27, conta de quando Tomé, desconfiado, não cria na ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo ressuscitado aparece diante dele e diz, Tomé, coloca aqui o dedo e vê as minhas mãos, estende a tua mão e toca as minhas feridas, toca aqui no meu lado. O Senhor Jesus é a expressão visível do Deus de toda glória e perfeição, mas que quer o toque, que quer o contato do ser humano. É esse Deus que quer uma caminhada de intimidade conosco. Mas os Evangelhos e o Novo Testamento também nos dizem que o Senhor Jesus Cristo, Ele é esse mesmo Deus expresso em Êxodo capítulo 3, porque Ele é a essência de todo ser. Ele é aquele que trouxe todas as coisas à existência, que trouxe fôlego de vida a tudo que respira, a tudo que existe. João capítulo 1, versos 3 e 4, quando falam do Natal, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o texto diz, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No verso 10, ainda em João capítulo 1, João diz, ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Em Romanos 11:36, Paulo diz,
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus Cristo é o Eterno, mencionado tanto no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 3. Jesus Cristo é o Eterno, aquele que é maior do que todas as coisas, até mesmo maior do que o tempo, que estava lá quando todas as coisas foram criadas, que sustenta tudo que existe, tudo que respira na palma das suas mãos. Mas Jesus Cristo também é aquele que se compadece da humanidade a ponto de descer do seu trono de glória e vir aqui embaixo para resgatar escravizados e para um dia fazê-los subir. Paulo fala sobre isso lá em Filipenses capítulo 2, dos versos 6 a 11. Ali, Paulo descreve perfeitamente esse movimento de descida do Senhor Jesus do seu trono, vindo ao mundo como humano e como servo, para na sua morte resgatar pessoas escravizadas pelo pecado, para depois ascender, subir novamente a sua glória. É importante comparar isso com João capítulo 14, versos 1 a 3. Porque o Senhor Jesus Cristo já havia falado sobre isso e dito que estava voltando para a casa do Pai, onde já havia moradas preparadas para os seus, para aqueles que crerem nele. E ele disse, se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim. Jesus Cristo é aquele que desceu dos altos céus, veio ao mais baixo da condição humana para resgatar pecadores escravizados, para um dia levá-los a subir para ele também. Por fim, Jesus Cristo é o Deus que nos chama para participar da sua obra, da obra que Ele está realizando no mundo, para levar outras pessoas a saberem que Ele tem libertação para elas. Em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, nós lemos a grande comissão. Aquele texto no qual o Senhor Jesus Cristo comissiona seus discípulos, põe sobre os seus discípulos a missão de anunciar a libertação que ele havia realizado na cruz a todo mundo. Jesus Cristo é esse Deus amoroso que nos concede o privilégio de participar da missão e da sua obra com ele. Para resumir isso tudo, Êxodo 3 nos fala sobre o Senhor que nos chama para uma caminhada de vida com ele. Êxodo 3 nos revela o Deus que em Cristo é perfeito em toda a santidade, perfeito em toda a glória e perfeição, mas que ainda assim quer contato, intimidade conosco, seres humanos pecadores. Êxodo 3 nos revela que em Cristo o Senhor ouve o nosso clamor, as nossas orações, se compadece das nossas lutas e dos nossos sofrimentos e desceu do seu trono de glória para vir aqui embaixo nos resgatar, nos salvar da escravidão do pecado e um dia nos levará para a sua glória com ele. Êxodo 3 nos revela o Deus que é maior do que tudo que há, maior até mesmo que o tempo, o Deus que criou todas as coisas e sustenta nossas vidas e nossa existência na palma das suas mãos. Êxodo 3 nos revela o Deus que em Cristo Jesus nos liberta do pecado e depois nos chama para a sua obra, para libertar, para trazer a libertação, pecadores que ainda estão escravizados pelo poder do pecado. O Deus que nos ama tanto, que quer viver e caminhar conosco. O Deus que quer construir um relacionamento íntimo com cada um de nós. Um relacionamento cheio de memórias afetivas do seu amor, do seu cuidado sobre as nossas vidas. Como somos abençoados ao ouvir a palavra do Senhor. Que o que ouvimos hoje possa ecoar e trazer frutos dignos à nossa vida cristã e nos edificar cada vez mais. Finalizando este culto, queremos deixar o nosso abraço aos aniversariantes da semana. Daniel Freitas e Tiago Dorileu, dia 19. Anne Rocha, dia 20. Aline Gisoato e o irmão Arnoldo, no dia 21.
Encerrando a semana, Edna Correia. A todos vocês, o nosso abraço e que Deus abençoe. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe. Estaremos novamente adorando ao Senhor domingo pela manhã e domingo à noite. Boa noite, Deus abençoe. Acompanharemos a oração do pastor Vladek, encerrando este culto. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por tudo que ela nos ensina e por tudo que ela nos revela sobre o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque ela revela um Deus que nos ama, um Deus que é todo-poderoso, maior do que todas as coisas e que não precisa de nós, mas que ainda assim escolheu nos amar, escolheu ter contato conosco, escolheu se importar com as nossas lutas e com as nossas dores e veio ao nosso socorro. Te agradecemos, Pai, porque isso traz conforto, consolo aos nossos corações nesses dias tão difíceis que estamos enfrentando. Conforta os nossos corações, Pai, saber que o Senhor ouve as nossas orações, as nossas súplicas e os nossos clamores. Saber que o Senhor vê as nossas lutas, Pai. E assim como um dia o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz e nos resgatar do poder do pecado, o Senhor também vem pelo seu Santo Espírito ao nosso encontro e nos resgata dos nossos momentos de tristeza, de dor, de medo e de desamparo. Pai, por isso nós clamamos por todos os nossos amigos, nossos irmãos, por todos os nossos compatriotas, por todas as pessoas do mundo que estão sofrendo, Pai. Se faz presente no meio do sofrimento dessas pessoas. Pelo Teu Santo Espírito, revela a elas o Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho, que pode salvá-las, Pai. Nós pedimos, ó Pai, que sejamos sempre capazes de saber e sentir a Tua presença conosco. Guarda-nos na Tua presença salvadora, na Tua presença santificadora e derrama sobre nós a Tua paz, Pai. É o que nós oramos e pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e que o Senhor abençoe.